eu venho cá trabalhar em termos de memórias, de medos, conflitos, vergonhas, humilhações da minha estrutura familiar. Eu consigo perceber, só através do mapa astral, de onde é que eu venho, digamos assim, quais são as lealdades inconscientes que eu carrego. Lealdades inconscientes, então, é quando, de alguma forma, por exemplo, eu tenho um irmão, nós dois não vamos carregar o mesmo plano de vida. Eu venho, por causa da minha bagagem espiritual, eu venho com um determinado projeto. Então significa que no momento certo em que houve a concepção, eu predispus-me a trabalhar aquelas questões relacionadas à minha linhagem familiar. O meu irmão vai receber outras. Apesar de vermos da mesma linhagem. E isso no mapa astral depois consegue, através da exploração do nosso mapa astral, nós conseguimos receber essas informações. Eu costumo dizer que, independentemente da ferramenta, seja a astrologia, constelações familiares, radiestesias radiónicas, tudo o que existir, independentemente da ferramenta, é como se fosse um bisturi do cirurgião. O que interessa, na verdade, é o cirurgião. E quando eu digo cirurgião, claro que nós somos, estamos aqui na matéria, nós somos, digamos assim, a apresentação do cirurgião, mas o cirurgião está atrás de nós. Só que esse cirurgião vai aumentando o potencial de transformação através do potencial que nós também vamos oferecer a ele. Porque tudo tem que passar. Não é? Por isso a necessidade da gente estudar, adquirir conhecimento para que seja fácil receber as informações através das nossas sinapses. Porque no momento que a gente acorda todos os dias, nós estamos sim em comando do nosso corpo, mas estamos através do quê? Do nosso ego, da nossa mente. Eu não posso estar aqui e achar que sou só a consciência a falar. Eu tenho então todo este pensar, sentir e agir com base na informação que está aqui nesta ferramenta, neste corpo. É quase como se fosse um carro. O carro está habilitado a X, não é? Se eu se calhar comprar um carro melhor, espero em breve, pronto, consigo ir todos os caminhos. Sim. Como reconhecer que aquela gênese que se manifestou numa patologia foi finalmente curada? Como eu ter 100% de certeza que isto foi absolutamente curado? Acredito que isso não se manifesta rapidamente na cura de uma patologia. A patologia pode demorar 2, 3, 4, 5 anos a ser curada, fisicamente, mas aquela gênese emocional e espiritual que levou à patologia já anteriormente foi curada. O físico depois vai-se curando. Assim, como é que eu reconheço que aquele já foi curado? Eu lembro-se da parte que eu falei da gente integrar o sangue, figura, que é diferente de ganhar o conhecimento ou a consciência de onde é que vem aquela patologia ou aquele conflito. Sim? Sim. Então, da mesma forma que demora tempo até ser materializado qualquer coisa que a gente queira, é verdade, também demora tempo a que a gente veja materializada a verdadeira cura. Então, nessa fase, eu ouvi há um bocado na primeira palestra, é confiar no processo, primeiro, mas depois tem a ver com isto. Essa auto-observação, essa capacidade da gente conseguir dizer assim, até que ponto eu realmente já assimilei estes conteúdos, até que ponto eu realmente já me comporto e vivencio aquelas situações de maneira diferente. Isto tem a ver com o visceral, não é com o controle racional. Só quando visceralmente eu já, digamos assim, transpirar vida naquele assunto e está tudo bem, é que eu sei que o processo de autocura vai chegar a um ponto e vai estar total. Mas não esquecer que a gente tem estas informações no corpo. Eu consigo, de alguma forma, neutralizá-las, mas as informações estão lá. Elas não estão sempre lá, porque são elas que constituíram a forma do nosso corpo, do nosso pensar, sentir e agir. Elas estão sempre lá. A questão é como eu já sei que elas estão lá, elas já não são, aqui vem o arquétipo da sombra, que nós todos conhecem, na psicologia analítica, já não é sombra, eu já sei que existe. E eu já lido bem com aquilo, e eu entrego aquilo. Integra em mim. Quer falar de uma patologia específica? Câncer da mama, por exemplo. Então,
vou falar de uma forma simples como é que a gente pode observar para as doenças. Porque eu só queria fazer aqui um parênteses. Apesar do processo autoconhecimento dizer nosso, autocura dizer nosso, eu não acredito, isto é a minha experiência, por tudo aquilo que eu estou em vivências pessoais, que a gente seja capaz, com a consciência que tem nos dias de hoje, ainda conseguir fazer este processo sozinho. Não dá, está na minha nível cerebral, eu não tenho acesso àquelas informações. Então eu preciso de um contexto terapêutico para conseguir, pelo menos na fase inicial, conseguir assimilar bem aqueles conteúdos. Sim? Mas de uma forma simples, vamos olhar para o cancro da mama. O cancro da mama tem um lado ligado ao feminino. Então a gente começa a olhar para o corpo logo, o que é feminino e o que é masculino. Então já sabemos, dentro daquela imagem familiar, que a parte feminina é que o feminino está com alguma ferida. Certo? Depois vamos olhar para a função daquela zona do corpo. A mama serve para amamentar. A mama também é um reflexo também do feminino com intimidade. Sim? Então tem muito a ver com a maternagem. Se eu vier de uma linhagem familiar, vou dar vários exemplos, está bem? Para não entrar num contexto só específico. Vários exemplos. Se eu vier de uma linhagem que por algum motivo a mulher não conseguia ter leite, a mulher sentia dores ao amamentar, a mulher perdeu filhos, aquela função em si vai ficar condicionada. Quando chegar a mim, o meu próprio corpo, como defesa, e agora vou entrar, já vai criar um formato do meu peito, por exemplo, com movimentos super grandes, que é mais fácil para chupar. O próprio corpo está adaptado, o próprio corpo vai-me dizer as feridas da minha linhagem familiar, não sei falar? Portanto, se eu vier, por exemplo, com um peito, não é? Muito próprio para ser puxado o leite, eu já sei que vou pérgulas lá em cima. Depois, dependendo da lateralidade do corpo, voltamos outra vez à identificação de que zona ou de que aspecto da nossa vida pode estar associado. Mas eu vou dizer um clássico, um cancro da mama tem muito a ver com relacionamentos e com o relacionamento com o masculino também. Independentemente do lado? Direito. Pois é isso. Direito pode ser. Direito feminino. Sim, eu queria só falar uma coisa. Nas linhagens, nas abordagens, por exemplo, da psicossomática, dividem o nosso feminino e masculino de igual para todos. Só que o meu lado esquerdo pode ser diferente do seu. Está bem? Isso tem a ver com a programação cerebral. Existem testes que a gente fala no corpo para perceber qual é a minha lateralidade. Por exemplo, se eu tomar a pílula, já altera a minha lateralidade. Não é? Mas na psicossomática, que é uma área mais geral e abrangente, eles fazem dividem as mulheres todas iguais. Para a esquerda uma coisa, para a direita outra. Sim? Mas, no geral, eu vou colocar esta identificação, é tudo que tem a ver com o feminino, seja peito, seja útero, seja vaginal, tem aqui bloqueios ligados ao relacionamento com o homem. Se eu tiver candidíases recorrentes, o que é que as duas primeiras principais perguntas que temos de fazer com um sintoma físico, o que é que me impede de fazer? O que é que eu me obrigo a fazer? Então, se eu tiver candidíases recorrentes, o que é que me impede de fazer? Me conectar ao homem. Certo? Portanto, já me está a dizer que existe um lado meu que rejeita e tem muita mágoa do homem. E essa memória pode vir a minha ancestralidade. Sim? Um cancro da mama, muitas vezes eu falo muito dessas vivências traumáticas. E se eu tiver um divórcio de uma dor profunda, se eu for traída, se eu não souber lidar com aquela situação, eu posso ter esse impacto emocional. Se eu perder um filho, também tem a ver com a alimentação, a função materna. Sim? Se a patologia me obriga a emagrecer, se a patologia me faz com que eu engorde, também dá uma informação de como é que é o meu estado, a minha forma de pensar, sentir e agir, qual é a vivência traumática. Porque tudo vai dar informação sempre disto. O que é que me obriga a fazer e o que é que me impede de fazer. Que ganho secundário eu tenho com esta patologia? Eu sempre perguntar desta forma.
Então, respondendo à questão, como é que eu sei que aquilo realmente já está? É quando eu entendo em mim, é quando eu olho, por exemplo, vamos imaginar, se tiver a ver com cancro da mama, por causa de vivências relacionais, traumáticas, dores, traições, não é? Separações. Quando de alguma forma eu consigo, ou aprendi, fiz o meu próprio processo de autoconhecimento, olho para trás e começo a observar os meus relacionamentos e a forma como eu vejo, a interpretação que eu lhes faço, é diferente. Quando eu já olho para aquilo, e não é no racional, porque eu vejo muito nos dias de hoje fora racional. Já compreendi, aceito, tudo bem. Mas depois a pessoa aparece à frente e aquilo visceralmente. Então, estamos sempre em estado atento, de vigília dos nossos pensamentos. Como é que eu penso nessa situação? O que é que eu sinto? Eu, como falei, eu também mudei de área porque tive uma patologia física. E visivelmente a patologia já não estava lá, mas eu já estava a entrar nestas áreas, já tinha alguma percepção das coisas. E então eu fui começando a observar não o que eu pensava, era observar visceralmente, quando eu estava em contacto com as dinâmicas que me faziam disputar, ou podiam me fazer disputar aquela vivência novamente, aquele estado emocional alterado. Então, apesar de se passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, apesar do corpo físico aparentar estar saudável, eu nunca me enganava. Quer dizer assim, mas estou na aprendizagem. No fundo, quer dizer assim, eu sei que ainda há um lado sombra meu, algum aspecto do meu inconsciente que precisa ser visto, e quanto mais eu reprimir, porque o arquétipo da sombra, para quem não sabe, quanto mais eu reprimo, quanto mais eu não quero ver, mais ele ganha força. Isso é como tudo, não é? Ou estou mais. É quase gente. Há aquele clássico, não quero passar no elefante velho. Não quero pensar. Então, quanto mais eu quero reprimir, mais aquilo aumenta. Então, o primeiro passo é assim: não, estou certo, eu sei que está lá, eu sei que eu construí esta personalidade, eu sei que sinto isto, eu aceito que sinto isto. Quando eu aceito, eu sou assim, sendo graviada, você sempre assim. Não, eu aceito. E agora eu tenho que ver é como é que eu posso me trabalhar. Eu sei que digo sozinho é difícil, porque eu estou dentro da minha bolha, eu estou dentro do meu caminho. Então eu preciso ter alguém, não é? Ou ter algum contexto que me puxe e me lembre constantemente que eu tenho que sair e harmonizar essa energia em mim. Mas, por exemplo, se for eu que tenho cancro da mama, que se tem a ver com o futuro, se for eu, não é? Que tenho uma patologia do cancro da mama, se é em mim que se materializou, podemos já fazer aquela associação. Se demora tempo a ser materializado, em mim foi desencadeante, em mim está o programante. O pré-programante já está na minha linhagem feminina. Já está materializado em mim. Por isso é que de linhagem para linhagem, quanto mais as pessoas não trabalham estas energias bloqueadas, mais probabilidade, no fundo, de não deixar a herança genética para os filhos adoecerem. Seja adoecerem em contexto social da vida, de situações profissionais ou não, seja adoecerem na parte física. Independentemente de políticas e partes económicas, não é o acaso que nos dias de hoje 40 anos estão em casa dos pais, as crianças. Assim, as crianças. Tem a ver com a função materna. Se forem mulheres, têm cancro da mama. Se forem homens, estão lá em casa. É a mesma situação. Tem várias coisas aqui a serem trabalhadas. Claro que depois, no visível, há sempre um culpado. É a economia, é isto e aquilo. Mas há muita gente que nem tem pai, nem tem mãe, nem tem condições monetárias e consigo. O que é que influencia? É o conflito em si. E a sociedade, se a sociedade está a ficar doente, porque toda a gente está a desconectar o feminino dentro de si. E porquê? Isto é fácil olharmos para a história. Como é que era o feminino até lá para cá? Como é que era o feminino? Agora era o microfone. Como é que era o feminino tratado até agora? Basta olharmos. Então é natural que, se tudo é por instinto de sobrevivência, a gente vai adquirindo características e energias para sabermos defender, seja mulher ou seja homem, porque o feminino está dentro de si, não é? O homem também vem de um outro, está aqui, não é? Portanto, também recebeu esta energia. O feminino está enfraquecido, porque ser mulher é sinal de perigo. Então toda a gente tem que ir para o masculino. Só que como tudo na vida, tudo leva, como se vai com o excesso,
leva-se às crises, não é? As crises promovem evolução, apesar de nós olharmos para o mundo e vivemos situações que não se compreendem nos dias de hoje, é fácil compreender que isto vai levar à evolução. Porque vai levar um estômago, não é? Que vai ter que arrebentar para vir o polo oposto, só que não é necessário, ou seja, fizesse um movimento linear que sempre em equilíbrio. Então, dentro de nós também. Eu estou a falar mais alto que você. Sim. Então, o feminino dentro de nós, o que é que a gente pode dizer assim, o que é que é o feminino dentro de mim? Tem a ver com a função materna. A função materna tem a ver com a minha capacidade de me dar segurança, a minha capacidade de me amar, a minha capacidade de me aceitar, a minha capacidade de me nutrir. O masculino tem a ver com a minha capacidade de ir à luta, de concretizar. Sim, o meu feminino vai puxar o meu hemisfério direito, o meu masculino, o meu hemisfério esquerdo. Mas toda a gente se tornou racional, intelectual, foram todos para o masculino. Que é mais a apresentação ao mundo. E o mundo interior. Por isso levou ao extremo. E agora estamos todos, desde 2020, a entrar para as terapias holísticas e não só, para entrar em contacto com o nosso verdadeiro eu. Que não precisávamos. Se tivéssemos estado sempre em equilíbrio, está sempre cá. Que é o nosso feminino. É por isso que é a Mãe Terra, não é o Pai Terra. É só. É Mãe Terra. Então eu acredito muito que a cura vem daí, da cura do feminino. Nos próximos tempos. E por isso é que as mulheres estão a ganhar uma expressão. Só estão a ganhar uma expressão para o lado negativo, no sentido de que estão a ter que ir buscar uma masculinidade delas para se posicionar. Não é necessário. Era conectar-se. E se o feminino começa a adoecer, claro que vem as patologias no nosso feminino. Sim? Alguém tem mais alguma questão? Também não quero atrasar. Falei muito. Ninguém tem mais questão?